Mulher Pode, podcast idealizado pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo para conversar com mulheres que estão transformando a política de verdade. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e com muito orgulho sou a presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Eu tenho uma missão: fazer com que mais mulheres entrem para a política para fazer essa transformação que a gente tanto espera no nosso estado e no nosso país. Estamos sendo inspiradas pela nossa líder maior, que é a presidente do PL Mulher no Brasil, que é a Michele Bolsonaro, né, a ex-primeira-dama que todo mundo ama. Com certeza. E que está fazendo uma revolução no PL Mulher, trazendo cada vez mais mulheres para participarem efetivamente da política. Eu vou conversar com uma mulher dessas, uma mulher que ela é uma referência aqui no estado de São Paulo, está sempre nos nossos encontros do PL Mulher, tem uma empatia muito grande, tem uma causa por que lutar, a causa social, a causa da mulher empreendedora, os idosos também, que é a nossa querida Janaína Bastos, que é vereadora, foi vereadora no último mandato, de 2020 até 2024, foi candidata a vice-prefeita, fez uma excelente campanha, né? Orgulhou o PL Mulher no nosso estado. E estamos aqui para conversar com você, Janaína. Eu já te conheço, sei da sua história, mas as pessoas que estão nos acompanhando, muitas não conhecem. Então, quem é a Janaína Bastos, né, que foi vereadora e que é uma referência em Ibitinga? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a deputada. Para mim é uma honra. Fui surpreendida, né? E me sinto honrada mesmo por Deus, por fazer parte do PL e por Deus ter me trazido até a política, né? A política nunca foi algo que eu pensei na minha vida, mas aquilo que eu fazia me impulsionou à política. Então, estar na política hoje é acreditar na missão que nós, mulheres, temos em poder transformar. Porque nós não pegamos algo e fazemos só por fazer. A gente faz com propósito, com missão, porque, de fato, queremos deixar um legado. E essa é a minha visão dentro da política, né? Eu tenho um propósito, missão, a gente tem todos os dias e eu vou deixar um legado, uma história, para quê? Para poder impulsionar outras mulheres a acreditarem em si e poder fazer a diferença, seja no seu bairro, na sua casa, seja na sua cidade, no estado de São Paulo e no Brasil. E como você despertou para a política? Assim, a minha vida, eu sempre fiz ações sociais na minha cidade, eu sempre trabalhei no comércio, e dentro do comércio eu sempre fidelizei meus clientes como amigos mesmo. Então, fui me tornando uma pessoa conhecida na minha cidade. Eu sou da Igreja Batista de Ibitinga, e dentro da igreja a gente tinha um grupo de missões, onde nós fizemos missões 14 anos dentro de aldeias indígenas. Levar conhecimento, comida, passar um tempo, brincadeiras com crianças. Foi um tempo muito precioso na minha vida. E eu fiquei grávida do meu filho, e aí me impossibilitou de ir para as aldeias. E eu fiquei fazendo missões urbanas, a gente chama missões urbanas. Fiquei trabalhando na minha cidade. E nesses trabalhos, eu trabalhava numa financeira, onde eu conheci uma senhora, que ela era uma senhora que andava pela cidade, ninguém tinha poucas informações sobre ela, e ela entrou no meu trabalho esse dia, e ela vestia muitas roupas e tinha um cheiro muito forte, e eu comecei a comer naquele momento que ela entrou, e eu senti ânsia de vômito. E eu fui no banheiro e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, como que eu estou sentindo isso de um ser humano como eu, né? Então, se ela entrou aqui no meu trabalho hoje, que o Senhor me capacite para que eu possa ajudar essa senhora. E foi assim, eu comecei a ajudar a Ana Célia, ajudei a Ana Célia. A Ana Célia hoje é uma outra pessoa, a cidade inteira conhece a Ana Célia, uma pessoa muito querida, né? Conseguimos levá-la para a minha casa, ela morou na minha casa. E depois veio outras ações, onde eu conheci uma menina que passava por um problema muito sério, ela tinha lúpus, e a lúpus é uma doença autoimune, que ataca o sistema imunológico da pessoa. A Aline tinha pouco tempo de vida. Conheci a Aline também fazendo um trabalho num projeto de crianças na nossa cidade, um orfanato, né? E me identifiquei demais com a Aline, porque normalmente eu via as pessoas chegando lá no projeto
dando coisas e não carinho para as crianças. E as crianças querem, né, carinho. E a Aline fazia exatamente isso. Eu fui procurar saber quem que era a Aline e soube da história dela. A Aline, ela tinha uma insuficiência renal, ela precisava de um transplante. Tinha doadores na família, porém não queriam fazer. E por ela ter lúpus, ela era a última da fila. Olha. E eu fui embora impactada com essa notícia. E Deus falou comigo, você vai doar um rim para ela, né? Meu Deus. E aí eu liguei para o meu esposo, falei, olha, Deus acabou de falar comigo que eu vou ter que doar, eu vou doar o meu rim para essa moça, para a Aline. Aí meu marido falou, mas você não conhece, Janaína, não é como abrir o seu guarda-roupa, pegar roupa e doar, né? É um órgão, você tem um filho pequeno. Eu falei, não, se Deus falou, ele vai estar conosco e é ele que vai determinar se eu vou poder ou não. Então, nós entramos no processo de doação, demorou 1 ano, nós conseguimos fazer aqui no HC, em São Paulo, que é o único hospital que faz transplante de não parentes, né, da América Latina, e nós ficamos nesse processo 1 ano, e graças a Deus deu tudo certo. No exame que a gente chama prova cruzada, esse exame deu 100% de compatibilidade. Olha. Então, nesse momento, eu falei, senhor, né, eu tive a certeza que eu ouvi a voz de Deus, porque a gente... 100% de compatibilidade de pessoas que nem tinham o convívio, né? A gente nem tinha o convívio. Hoje nós somos amigas, né? Nós nos tornamos amigas no processo de doação. E para a honra e glória de Deus, a Aline hoje ela entrou em remissão da lúpus, né? Que é algo assim inimaginável dentro da medicina. E ela ela entrou nesse processo de remissão. Então, para mim, esses trabalhos e ver, né, a Aline hoje é professora, concursada, comprou a casa dela, uma pessoa que tinha 2 anos, isso já faz 9 anos. Então, para mim, hoje, é entender que Deus tem, né, estar na missão. Né, que a gente está no processo do propósito. E eu atendi a missão naquele momento. E por causa desses movimentos que a gente sempre fez na cidade, houve um clamor municipal. Você precisa vir como vereadora. E eu pensava, mas eu, vereadora? Mas eu nem sei falar direito, né? Nem tenho estudo. Ah, não, acho que eu não sou. E encontrava pessoas e pessoas falando, não, você precisa estar lá, Janaína, você olha pelas pessoas, você faz pelas pessoas, né? Fora milhões de outras coisas que a gente fazia ali, né? Escondidinho, pegando coisa de casa mesmo e doando. Então, a política aconteceu na minha vida assim. Foi um clamor da população devido aos atos que eu vinha fazendo involuntariamente, de coração, em obediência a Deus. E aí eu me candidatei a vereadora, em primeiro mandato, assim, super rápido, para sentir como que era a política, né? Me senti muito mal, porque as minhas ações viraram armas contra mim, né? E a gente, na inocência de não saber o que é a política... fiz 257 votos, que foram votos significativos para a cidade do meu município, e passei esses próximos 4 anos, não fui eleita, mas dei continuidade nos meus trabalhos voluntários, nos meus trabalhos de ajudar a população, de socorrer. Mas não tinha mais a intenção, porque eu falei assim, eu não, depois né, a gente fica mal, né, com acusações infundadas sobre você. E na última eleição, na que eu concorri e ganhei, eu não iria participar, porque era um momento complicado, era Covid, eu tenho uma casa de repouso, eu não poderia sair, porque eu também poderia colocar em risco a vida deles. Então, era toda uma situação complicada. Mas, mais uma vez, eu saía nas ruas, o pouco que eu conseguia sair, todos que eu encontrava pediam para que eu me candidatasse. Eu lembro que era finalzinho de tarde já, faltava acho que 20 minutos para se encerrar o pleito eleitoral ali. Eu liguei para a pessoa responsável, ela não me atendeu, e eu falei assim, bom, senhor, se o senhor está nesse negócio, se o senhor quer me ver lá, né, porque eu não vejo uma cadeira, se eu estiver lá, eu vou estar lá para fazer uma missão, vou cumprir algo que o senhor está determinando da minha vida. Quando eu viro a esquina, próximo, eu encontro com a responsável. Aí eu falei, dá tempo? Ela falou, dá. Então, eu falei assim, então, vamos. Aí ganhei, fiz 851 votos em 30 dias de trabalho pela internet, porque foi um momento que a gente não podia estar tão exposto, né? E eu tinha outro trabalho também que me proibia, né, de ter esse contato mais com as pessoas. Fui eleita, graças a Deus, entreguei projetos importantíssimos para a minha cidade, corri atrás de muitas emendas parlamentares para o nosso município. Recentemente, crianças estão sendo operadas da adenoide, crianças que estavam há 2 anos em fila. Então, foi um trabalho de um propósito muito intenso, muito significativo na minha vida. E hoje estou assessora do Tenente Coimbra, né?
quando acabou o pleito eleitoral, que eu saí candidata a vice, que nós não ganhamos, eu falei, bom, o que agora a política tem para mim? Aí eu recebo uma honra de Deus, porque para mim foi uma honra o Coimbra poder me proporcionar isso, porque assim ele me ajudou muito e Deus mais uma vez testificou que a política é presente na minha vida, né? Então, a gente tem feito contatos, eu tenho trabalhado e sou muito grata pelo deputado Tenente Coimbra, que foi um parceiro meu durante a minha vereança e continua sendo, né? Uma pessoa maravilhosa, um amigo, assim, né? O carinho que eu tenho por ele é de um filho mesmo, né? Porque a oportunidade que ele me deu foi nada mais do que a testificação de Deus, que a política ainda tem mais para mim. Isso mesmo. E qual a tua experiência assim, durante os 4 anos como vereadora? Assim, o que você achou mais difícil de lidar como uma mulher na política? Olha, eu acho que o mais difícil para nós que é de direita são os ataques de pessoas que não concordam com os nossos pensamentos, né? Quando eu entrei na política, eu entrei sem saber, né, o que era e nós fomos aprendendo. E obviamente a gente se identificou, né, com tudo que o nosso presidente Bolsonaro ele colocava como pauta e como princípio do seu mandato. E nós fomos atrás de poder conhecer pessoas que tinham essa mesma, né, deputados federais, estaduais, que tinham esse mesmo direcionamento. Porque eu queria levar para a minha cidade pessoas de direita, né, para a gente poder fazer um trabalho em prol da família, em prol da religião, em prol da nossa cidade, entendendo que era o melhor caminho. E quando a gente começa a se expor, começa a pôr projetos que protegem os nossos princípios, né, projetos a favor de família, então a gente começa a ter um ataque muito forte, né, de pessoas que simplesmente não concordam, mas preferem atacar, sem saber se a gente é mãe, se o nosso filho vai ficar ofendido, sem saber da nossa verdadeira história, né? Então, assim, acho que a parte mais difícil foi entender essa questão, né? Até você entender, você se machuca muito com as inverdades e ataques à sua pessoa. Mas, fora isso, eu, como mulher, eu aproveitei, nós colocamos na Câmara Municipal algo muito importante para falar para as vereadoras, colocar nas câmaras municipais a Procuradoria da Mulher, que foi algo muito importante. Nós conseguimos ajudar bastante mulheres em estado de vulnerabilidade, mulheres de violência doméstica, conseguimos encaminhar para advogados, fizemos parcerias, né? É claro que essa questão é tudo muito... Não se pode dar palco, né, para isso, né? A gente faz de uma forma para preservar essa mulher. Mas foi algo muito importante também que nós fizemos dentro da Câmara Municipal, com palestras, com incentivos. Então, foi um mandato de muita busca e crescimento para mim. E agora, quais são os teus planos para o futuro? Você está ali como uma liderança naquela região de Ibitinga. Sim. Quantos habitantes tem a cidade de Ibitinga? 60 mil habitantes. 60 mil, uma cidade... né? 60 e pouco. E quais são os teus planos? Fazer com que as mulheres se sintam cada vez mais motivadas, incentivar lideranças nas cidades próximas para que elas entrem para a política? Sim, a minha busca é para que as mulheres entendam, né, que a mulher na política não é que nós somos diferente dos homens, mas é que nós temos, sim, essa possibilidade de ocupar esse lugar na política. Nós podemos ocupar esse lugar na política. E nós, como mãe, como mulheres, que nós temos esse sexto sentido, eu acho que se encaixa perfeitamente na política. Quando a gente pega algo para fazer, né, a gente carrega com nós uma missão para defender... a mulher, ela faz acontecer, né? Nós temos até o nosso hino, né? Que a mulher que faz revoluciona. Revoluciona. Então, a mulher tem esse poder. Então, a minha busca é, assim, por lideranças femininas que venham, assumam o seu lugar, agarra seu propósito e transforma aí o local onde ela vive. Agora eu quero saber da casa de repouso que você mantém, né? Já há bastante tempo? A minha casa de repouso vai fazer 6 anos já. 6 anos. Por que você teve essa iniciativa? A primeira iniciativa foi por causa da minha avó, que teve um Alzheimer. A gente não sabia como lidar com o Alzheimer, né? Não tinha assim. E depois a Ana Célia, que eu tirei da rua, levei para minha casa, né? A Ana Célia ficou comigo
tempo, até na pandemia. Aí eu tive a oportunidade de ser coordenadora do Centro Dia do Idoso na minha cidade. Foi onde eu encontrei a minha missão. Eu nunca imaginei eu no meio de idosos, né? Eu sempre me vi no meio de crianças, até nos meus ministérios sempre foi a parte infantil. Mas quando eu me vi lá, né, nesse Centro Dia do Idoso, e o amor que eu recebia todos os dias, né, então isso daí cresceu dentro de mim. E eu vi a necessidade, eu comecei a ser uma referência na cidade da pessoa idosa. Aí veio a oportunidade da gente ter a casa de repouso. Em 2019, final de 2019, quando foi 2020, que veio 2018, 2019, que veio a pandemia, isso, né? Isso. 2020. 2020, nós abrimos em 2020, em fevereiro. Março deu a pandemia. Sim. O alvo do Covid era a pessoa idosa, né? Então, nós vivemos 2 anos ali de muito aprendizado. Parece que eu tenho ali há 10 anos do tanto que a gente cresceu nesses 2 anos, cuidando da pessoa idosa. E a minha casa de repouso, hoje, ela é privada. Só que, deputada, eu ajudo idosos que eu tiro da rua, eu ajudo idosos em situações de vulnerabilidade, às vezes famílias me procuram. Então, eu sempre estou dando uma vaga social. O que seria lucro, hoje eu invisto na pessoa idosa dentro da minha instituição. Não está fácil, nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu até estava comentando com o Uber, que até me trouxe aqui, que na pandemia nós não tivemos a dificuldade de alimentação como nós estamos tendo hoje, né? Por exemplo, pó de café. Numa instituição, eu cuido de 40 idosos, R$ 1.000 por mês, né? Nossa. É muita coisa para uma instituição que cuida, né? Que quer o melhor, que acolhe. Então, a gente está sofrendo muito nessa questão. Mas, por um outro lado, trabalhar com a pessoa idosa é a coisa mais maravilhosa. Às vezes eu chego lá preocupada, Senhor, como que eu vou pagar essa guia? E, de repente, o idoso vem, dá uma palavra de incentivo, sem ele saber do que está acontecendo, na sua demência, você... né, muda o seu astral. Então, para mim, aquilo lá é uma missão, uma das missões mais lindas que Deus me deu, né? E a outra que eu quero fazer, que eu tenho no meu coração, e que eu vou pedir ajuda para todo mundo, é uma instituição que chama Casa de Esther. Nós já temos o estatuto, nós já temos as pessoas, vai ser de cunho filantrópico, mas é um lugar onde nós vamos poder acolher mulher em estado de dependência química, mulher em estado de vulnerabilidade e mulher sofreu violência doméstica. Nós queremos um lugar bonito para acolher essas mulheres com filhos, essas mulheres que estão na rua, às vezes não têm dependência química, mas tem uma doença, ou simplesmente está na rua, né? Ou está passando por um momento de dificuldade para a gente poder acolher. E as mulheres com dependência química, hoje, que está crescendo muito, né? A gente está vendo um crescimento muito grande de mulheres com dependência química, e também de jogos, né? Vícios em jogos. E eu tenho um sonho de ter esse instituto, que chama Casa de Esther, que eu falo que não é uma casa que vai ser de cunho terapêutico, porque eu não acredito muito nisso, mas ela chama Casa de Esther um lugar de instrução para a vida. É um lugar onde essas mulheres receberão instrução, receberão profissionalização, documentação nova, tratamento dentário. Eu quero que elas saiam de lá realmente pessoas novas, preparadas para a sociedade. Então, esse é um sonho que eu tenho, que está no meu coração. Então, vou aproveitar aqui, eu vou pedir, se você quer vir com esse sonho, nos procure. Porque isso aí, vamos agregar mulheres que têm, né, os mesmos objetivos. Nós temos o local para alocar, nós temos tudo, mas nós não temos o recurso para o mobiliário, nós não temos o recurso para dar início nesse sonho. Mas eu creio que Deus vai dar na hora certa, e eu vou vir aqui contar e mostrar as transformações de vida que nós estamos fazendo na vida dessas mulheres. Esse é um sonho que Deus colocou agora e que eu estou em busca. Você vê, gente aqui nesses minutos de bate-papo com a Janaína, né, percebe claramente, né, a missão que ela tem, e que vai ao encontro do que a gente tem tanto falado aqui quando traz as mulheres para contarem as experiências, né? A mulher não entra na política pelo poder. Não. A mulher entra na política por um propósito, uma transformação. Ela é motivada por querer contribuir com a sociedade, Exatamente. querer, através do talento que ela tem ou da profissão que ela tem, trazer tudo isso e agregar esse valor e trazer para a política. Você tocou em 2 questões que são muito importantes e que são desafios da nossa sociedade, que é enfrentar, né, a velhice. Né? Muitas vezes os idosos se encontram nessa situação de abandono quando chegam, né, porque Sim. a família não tem condição de cuidar, enfim, problemas
variados. O Alzheimer ele é muito difícil, né, Rosana? As pessoas não estão preparadas dentro de casa, né? E a maioria que vai para casa de repouso é isso. Eles estabilizam muito, né? Hoje a gente tem um preconceito muito grande dentro do Brasil, eu digo. Faltam 17 mil instituições para acolher idosos no nosso Brasil hoje. E há um preconceito muito grande. Colocou o pai, colocou a mãe. Mas se ele soubesse o benefício que faz do idoso sair do convívio familiar e ir para uma instituição, por quê? O idoso, no processo do Alzheimer, ele perde alguns sentimentos, como gratidão, como afeto, né? E ele transforma isso, às vezes, em violência. E nós, familiares, não entendemos isso, que é uma causa da doença. Às vezes, muitas vezes, eles são ríspidos, a gente vai ser ríspida também, né? E lá na casa, não. Lá em casas de repouso, a gente entra na deles, né? Então, a gente acaba fazendo... Por quê? Porque a gente já tem essa dinâmica, a gente já tem essa experiência, né? E é fundamental que as pessoas entendam e não se sintam culpados. Mas eu vou colocar meu pai, minha mãe... Né? Essa semana até ouvi um podcast, uma pessoa falando assim, ela não sabe mais quem é você, mas você sabe quem é ela, exatamente por isso. Por você saber quem é ela, você pode dar o melhor tratamento para sua mãe e para o seu pai. Então, não tenham preconceito contra uma casa de repouso que cuida do seu ente querido, porque lá ele vai socializar, ele vai dormir num quarto com mais pessoas. Mas num quarto com mais pessoas é excelente, porque a solidão causa depressão. E quando eles vão para um quarto, é muito engraçado à noite lá na clínica. Às vezes eu gosto de ir lá só para escutar as conversas, que é a blusinha que sumiu, sabe? Então, assim, eles se socializam ali, eles têm com quem conversar. Você põe uma pessoa com Alzheimer do lado da outra, elas vão ficar falando a mesma coisa o dia todo, mas elas vão ficar se ouvindo. E isso é importante para a saúde física do idoso. Então, é importante que as pessoas não tenham preconceito, que elas entendam que situações como Alzheimer, demência, eles têm uma estabilidade, uma recuperação muito grande dentro de uma casa de repouso. É claro, uma casa de repouso que preza por todos os cuidados, né? Mental, de saúde física e cuidados motores do idoso. E o outro assunto é sobre também esse acolhimento para as mulheres, né? Que é essa casa externa, né? que você falou. Então, Janaína, você nasceu para cuidar dos outros, né? Pela sua experiência, alguém que vai e se propõe a doar um rim para quem não tem nenhum vínculo. A gente faz isso, né? As pessoas fazem isso para alguém, um ente muito querido da família. Então, você nasceu com o propósito mesmo que Deus te deu, que é cuidar das pessoas. E trazer isso para a política é maravilhoso. Sabe, deputada, não era para mim estar aqui hoje, sabe? Eu fui dependente química na minha adolescência, né? Eu tive uma infância muito difícil. Eu sempre muito grandona, na minha época não tinha bullying, mas a gente sofria muito preconceito, muito pobre. Não tinha o nome, não bullying, tinha o nome, mas tinha era o muito bullying. simples. Às vezes a gente ia na escola com a mesma roupa a semana inteira, isso causava, né? Então são coisas que a gente, uma hora vem. Né? E esse alívio dessa dor da minha infância e da minha pré-adolescência, eu me achei que era nas drogas, né? E não foi. E nesse processo, eu conheci Jesus, num lugar triste, mas foi o encontro mais lindo da minha vida. Né? O amor mais verdadeiro que eu pude sentir foi o que Deus me deu. Então, eu até me pergunto para Deus, será, Deus, que é isso? Eu vou passar o resto da minha vida cuidando de pessoas? Né? Porque, às vezes, até os idosos falam comigo, para com isso, menina, você vai acabar se matando. Porque toda hora eu estou fazendo alguma coisa em prol para eles. Né? Então, eu ouço, vai para a praia, eu ouço deles falando, né? Se diverte. E às vezes eu questiono a Deus, será que é isso, Deus? Mas no mesmo momento eu volto lá atrás e eu vejo o que eu sou hoje, o que Deus tem feito na minha vida. Então, se é esse propósito de cuidar de vidas que Deus tem para mim, eu vou até o final, cuidando, porque eu também falo para todo mundo que Jesus ele nos apresenta todos os dias, de todas as formas. É você que vê, é você que faz para Ele. Então, eu não vou deixar Jesus passar despercebido na minha vida, fora a gratidão que eu tenho dele, porque ele me deu uma família, me deu um esposo, me deu uma filha que vai ser médica, uma pessoa que não era para ser nada, que não era nem para, possivelmente não era nem para estar aqui. Me deu um filho extremamente inteligente, tem 13 anos, mas tem uma inteligência, uma seriedade. Então, eu vejo Deus em tudo que eu vou fazer na minha vida, né? Seja em comprar algo, aquilo está na promoção. Então, assim, eu sou grata a Deus. E essa gratidão a Deus é que eu quero levar em ajuda para o próximo. E você, nessa tua trajetória aí, você foi alcançada, que você falou, né, que conheceu Jesus, você foi alcançada quando estava lá no fundo do poço?
É uma história, é assim, sim. Uma tia minha, ela acabou vendo, né, a gente não estava assim no fim do poço, porque naquela época ainda não tinha as drogas pesadas que tem hoje, né? Mas a minha tia me conhecia como eu era, né? E eu acho que não admitindo como eu estava, ela fez com que eu fosse para um lugar, uma casa de recuperação. Olha. Por isso que eu tenho o propósito da Casa de Esther, porque foi lá que eu conheci o amor E você verdadeiro. tinha quantos Eu anos? tinha 18 anos quando eu Nossa, conheci muito Jesus, jovem, né? sim. Aí quando eu voltei para Ibitinga, eu saí de lá, eu voltei para Ibitinga e comecei a congregar, mas mesmo assim os amigos não saíram da porta de casa, tal. Logo eu conheci meu esposo. Aí logo veio a Luana, que foi a cura maior para a minha vida. Foi o processo de engravidar, de saber que tinha um ser ali. Ali eu não conseguia nem beber vinho, não conseguia mais nada, porque a Luana fez renascer uma vida que estava apagada em mim. Então, a gestação, ser mãe, me trouxe de volta para o mundo e me trouxe a certeza de querer poder ajudar. Eu sempre fui uma criança que ajudava. Eu sempre chegava em casa, minha mãe conta, sem o tênis, sem a blusa de frio, porque eu sempre doei, sabe? Desde pequena eu fui assim. Então, às vezes, até apanhava. Cadê seu tênis? Eu falava, mãe, eu perdi. Mas não, eu tinha dado para alguém porque não tinha, sabe? Eu voltava em casa descalço. E a gravidez da Luana me fez voltar, o que o período da droga tinha me roubado. Então, é essa gratidão, né? É esse poder de Deus, esse cuidado de Deus na minha vida. Não tem como eu falar não quando alguém me pede alguma coisa, mesmo que eu sei que não vai fazer o que ele está pedindo, sabe? Eu falo, Deus, eu não vou, eu vou fazer a minha parte. Mesmo que eu sei que vai ter ingratidão, porque ingratidão é algo que dói, não tem problema, eu vou fazer a minha parte, porque Deus foi muito bom comigo. E a Luana tem hoje quantos anos? 25 anos. 25 Daqui anos. 2 anos é minha doutora. Olha, e ela está se especializando em alguma área? Não, ela vai vir, né? A minha filha, nós não conseguimos fazer com que ela estudasse no Brasil, porque tem um custo muito alto. Sim, a medicina. Minha filha hoje estuda no Paraguai, então ela tem que prestar algumas provas para vir para cá. Talvez ela venha para o Mais Médicos. Nós estamos tentando várias possibilidades. Mas a Luana, ela de pequenininha, quando a gente fazia missões indígenas, dentro das aldeias indígenas, ela falava, mãe, um dia eu vou ser médica e vou... Olha só. É, Que história linda que você tem, e Janaína. agora, se ela vir para os Mais Médicos, aonde que ela vai vir? Dentro das aldeias indígenas. Então, Olha, que Deus, história linda, né? Deus é maravilhoso na minha vida. O que que você pode falar para as mulheres que estão aqui acompanhando esse podcast, que se encantaram com a tua trajetória, com a tua história? O que que você pode falar para elas que elas também despertem esse lado, né, que todas nós temos, né? Porque as mulheres são cuidadoras por natureza, Sim, são acolhedoras, são afetivas, e essa afetividade é muito importante na política. sim. Eu ouvi muitos não, sabe? Eu acho que eu ouço até hoje. Mas o que eu quero dizer para você, mulher que está aí, que o não transforme ele em impulso para você chegar onde você quer. Uma alavanca, né? Não deixa paralisar por aquilo que as pessoas dizem ou pensam a seu respeito. Começa a fazer. Venha para a política, venha se achar na política também. Porque a política é o meio que eu sempre falei. A política é algo que a gente pode transformar vidas. Né? A política, infelizmente, foi usada como massa de manobra por aqueles que pensam e agem de forma errada. Mas nós, mulheres, que queremos a transformação, nós podemos usar a política como mudança, não só de uma sociedade, de uma vida, mas do nosso país. Então, ache um propósito, venha para a política e comece a fazer. Comece a fazer aí na sua cidade, na sua casa. Começa, de alguma forma, começa. Se você quer arrecadar roupa, se você quer arrecadar calçado, abrir um brechó para uma instituição, começa. Não tenha medo, porque tudo que é apontamento, tudo que é crítica, é porque você está no lugar certo e fazendo aquilo que é correto. Olha que linda, né? O seu depoimento é maravilhoso. Eu conheci uma parte dessa história. Sim. E aqui nesse bate-papo aqui de meia hora, 40 minutos, a gente consegue abrir o coração, né? Sim. E que esse entusiasmo que você carrega, esse desejo no seu coração de ajudar o próximo, que ele se multiplique em muitas e muitas mulheres que hoje estão acompanhando a gente, que podem, né, ser de uma cidade
menor, uma cidade pequena, não importa, né? Não A importa. gente tem que estar em movimento. Exatamente. E não tem trabalho maior ou menor, né? Nós temos que estar sempre em movimento, olhando ao nosso redor, vendo o que a gente tem de possibilidade, porque a política é desse jeito. Exatamente. E as mulheres estão entrando na política e causando essa revolução, como diz a música, né? Mulher, né, revoluciona, e as mulheres revolucionam sim. E quando a gente tiver mais mulheres na política, eu acredito que vai ser um Brasil melhor, com mais justiça social, com mais possibilidades de transformação de lugares, de ambientes, de políticas públicas. Esse foi o meu objetivo também quando eu entrei para a política. Eu sou uma pessoa também que passou uma infância complicada, né? Não tive acesso a escolas boas, nem estudo, grandes possibilidades, mas eu fui construindo cada degrau que eu fui pisando. E hoje eu também me sinto uma mulher privilegiada. Deus olhou por mim, né? Me poupou de muitas tristezas até na infância. E hoje eu tenho essa responsabilidade de entregar para a sociedade o que Deus fez da minha vida. E nunca imaginei que um dia eu seria política, né? Então, e eu estou tendo a oportunidade agora com esse podcast Mulher Pode, de conhecer tantas histórias bonitas, de conhecer tantas lições de vida, e que essas histórias inspirem você que acompanha a gente, né? A Janaína emocionada, contando da vida dela, e é uma vida realmente que você teve que emociona as pessoas. Que você continue esse trabalho, conte com o PL Mulher, porque o objetivo do PL Mulher é que a gente vá fazendo essa corrente de mulheres do bem, que a gente consiga estar presente nas cidades. A Janaína tem também uma missão, que é fazer aquela região de Ibitinga. 54 cidades, então, hein? Se você quer fazer parte do time, vem logo. Se você está numa dessas cidades que são próximas a Ibitinga, procura a Janaína. Eu vou até você com o maior prazer. Isso mesmo, porque ela vai e vai mostrar os caminhos para que a gente participe, né, do projeto Alicerça Brasil, que faz essas células de conversa com as mulheres. Tem tanta coisa para a gente fazer. Às vezes você pode ser candidata a vereadora ou não, né? Ou ficar nos bastidores, ou ajudar uma mulher que que tem esse sonho, fazer com que ela encontre um caminho mais fácil para percorrer. Então, eu quero, Janaína, que você deixe o seu contato, as suas redes sociais, para que outras mulheres possam conversar com você. Tá bom. Antes eu quero deixar aqui que a deputada é uma grande inspiração na minha vida, viu? Obrigada. Eu vou vê-la governadora do estado. Eu quero que isso saia no podcast, hein? Porque eu já até fiz uma pesquisa. Foram 6 mulheres que se candidataram, nenhuma ganhou. Olha a deputada só. Será a 7ª, número de Deus. Olha Eu só. profetizo isso na vida da deputada. Olha a primeira mulher eleita governadora do estado de São Paulo. Para a honra e glória de Deus e para os bons cuidados do nosso estado. Amém. Eu vejo a deputada, essa mulher empreendedora, essa mulher que tem a infraestrutura. Eu falo para todo mundo, você não conhece a Rosana Vale? Ela é o nosso Tarcísio de saia. Olha só. Porque é assim que eu te apresento lá no interior, né? Que eu falo que Obrigada. a deputada é essa locomotiva, é essa visão de progresso, e é isso que a gente quer para o nosso estado. Então, se tem algo que eu desejo agora e peço a Deus, é que honre, né, a deputada, e que a deputada venha para ser a nossa governadora do estado de São Paulo. Olha só. Coloca isso A no ar, Belinda hein? está falando, meu Deus. Obrigada, minha querida. Que você tenha sucesso, que conte sempre com a gente. Né, que traga outras mulheres aqui para o nosso podcast. Com Mulher certeza, Pode. Né, mulheres que estão fazendo a transformação. Você que mora na região de Ibitinga, procure a Janaína. Você deu o seu contato na sua meu rede? Instagram é Janaína Bastos, meu WhatsApp é 16 999 75 1065. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque... Tem muita demanda, né? Muita gente Mas te a gente procura. chega lá. Isso mesmo. Tá bom? Obrigada.
e vamos em frente, né? Olha o exemplo da Janaína, olha a história de vida que ela deixa como inspiração. Você também pode fazer diferença, porque nós somos mulheres comuns, mas que estamos fazendo projetos extraordinários, né, para que a gente conquiste cada vez mais espaço e melhore a vida do nosso próximo. Porque só faz sentido a política para mim, para a Janaína e para tantas outras mulheres que hoje compõem o PL Mulher. A política só faz sentido se ela for feita desse jeito. Um beijo para você, até a próxima conversa, até o próximo bate-papo aqui no nosso podcast Mulher Pode.